já que nós estamos no Outubro Rosa. Você sabe que é o mês de conscientização e de prevenção do câncer de mama, e a gente vai falar sobre prevenção, sobre diagnóstico, sobre tratamento. Eu dou bom dia novamente para a doutora Naira Scartesini Sena, que é ginecologista e obstetra, também é pós-graduada em ginecologia endócrina, climatério e infanto-puberal e também especialista no tratamento do HPV. Muito bom dia novamente, doutora Naira, obrigada pela tua presença. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, eu acho que há muitos assuntos aí para a gente falar sobre o Outubro Rosa, e o primeiro deles que eu queria abordar é a questão da prevenção, né? Hoje no Brasil, se não me engano, nós temos um dado muito grande de pessoas que descobrem o câncer de mama quando é tarde ou quando as chances de cura são menores, né? Quais os primeiros passos da prevenção? Bom, na verdade a importância do Outubro Rosa é trazer à tona a questão do cuidado pessoal, né? Assim, a gente foca no cuidado com a mama, mas se a gente for pensar que essa paciente procure uma assistência médica uma vez ao ano, ela vai passar por um exame físico, vai fazer seus exames de imagem que forem pertinentes para a idade dela e para o histórico dela. Exato. E daí ela vai ter um diagnóstico precoce quando na ocorrência do câncer. Então, acho que o ponto principal quando a gente fala sobre prevenção é basicamente assistência à saúde. Procurar um atendimento com uma ginecologista anualmente. Uma vez descoberto alguma coisa, daí sim, pode ser que esse intervalo precise ser semestral ou qualquer coisa do tipo. E aí, quais que são os principais exames para isso hoje? Os exames variam de acordo com a idade, com a faixa etária da paciente. Então, quando a gente fala de exames mamários, indispensável o exame físico, que tanta gente esquece. Quando você vai à consulta, a ginecologista vai te examinar, palpar a sua mama e ver se tem alguma alteração palpável que às vezes a paciente não notou. Depois disso, a gente pode pensar no ultrassom de mamas quando a gente fala de pacientes mais jovens. Porque pacientes mais jovens, abaixo dos 30 anos, 35 anos, tem mamas mais cheias de glândula com menos gordura. E se eu vou tentar ver essa mama numa mamografia, esse excesso de glândula acaba mascarando a minha procura por um nódulo. Entendi. Então, para pacientes mais jovens que não têm antecedente de câncer, que não têm nenhuma queixa específica ou achado específico, o ultrassom de mamas é muito bem-vindo. A mamografia em específico vê melhor mamas um pouco mais velhas, que são mais ricas em gordura e mais pobres em glândula. Porque quando eu uso o raio-x, ele deixa a gordurinha preta e dá destaque em branco para a glândula, que é onde eu posso ter o nódulo. Entendi. Quando a gente fala de idade da mamografia, depende muito da sociedade ou da instituição a que você ouve. Os grupos de médicos nacionais e internacionais que trabalham normalmente com mastologia, ginecologia, costumam sugerir que ela seja feita a partir dos 40 anos de idade. No Ministério da Saúde, eles colocam isso no SUS para ser feito a partir dos 50 anos de idade. Então é importante a paciente saber e, enfim, conversar com a sua ginecologista sobre a necessidade dela. E há um fator de histórico familiar também que pode mudar aí essa idade? Com certeza. Pacientes que têm histórico de câncer de mama em parentes de primeiro grau, quer dizer, na minha mãe, no meu pai, porque câncer de mama também pode acontecer nos homens, nas minhas irmãs e até na minha avó, essas pacientes podem precisar começar a fazer a mamografia antes dos 40, aos 35, por exemplo. Mas tudo vai depender de uma avaliação individual. Sempre aí olhar para o lado individual, né? Aí a gente está falando de câncer de mama e eu vou aproveitar a tua presença e perguntar também sobre os outros exames de rotina que também devem ser feitos, né, anualmente e que às vezes as mulheres acabam deixando um pouco mais para frente, né? Sim, e é essencial a visita anual à ginecologista para poder fazer um exame físico, né? Ver se, enfim, tá tudo normal. Lembrar que o Papa Nicolau é um exame que tem que ser feito todo ano. Falando de câncer, o Papa Nicolau é a prevenção do câncer de colo de útero, que é um câncer totalmente prevenível também pelo exame. E daí, as particularidades de cada paciente, é sempre bom fazer seus exames laboratoriais, né? Hemograma, glicemia, que vai diagnosticar o diabetes e tudo mais. E aí, fazendo todos esses exames, levando lá para o meu médico, de um em um ano, detectei alguma coisa.
como é que a mulher deve proceder? Esses exames nunca dão o diagnóstico do câncer. Eles podem sugerir uma lesão que tenha uma chance maior de ter câncer. Então, pode ser que essa paciente tenha que fazer uma ressonância, por exemplo, que é um exame mais detalhado, ou uma biópsia, para tirar um pouquinho daquelas células de um nódulo suspeito e ter certeza, quando eu olho no microscópio, isso aqui é câncer ou não. Só aí que eu vou definir o tratamento. O que essa mulher precisa fazer, cirurgia, medicação, enfim. Então, isso também é muito importante, não se assustar com o resultado do exame. A paciente, às vezes, olha o resultado da mamografia ou do ultrassom e ela já entende aquilo como um diagnóstico, mas não. Aquilo é só uma possibilidade, precisa ser investigado melhor. Investiga melhor e aí, no caso positivo, muitos tratamentos hoje, né? Muitos tratamentos. Quanto mais cedo a gente diagnostica, mais fácil é para a gente tratar essa paciente. Em muitos casos, a cirurgia pode ser resolutiva e quando a gente fala de cirurgia, não necessariamente uma cirurgia ampla, de retirada da mama inteira. Dependendo... Que é um dos grandes medos também das mulheres. Exato. Né? E que foi muito realizada há tempos atrás, porque o diagnóstico era mais tardio. Hoje em dia, se a gente faz um diagnóstico precoce, você pode pensar em tirar só a área ao redor daquele nódulo e preservar a mama da paciente. E daí, nem todas as pacientes precisam de quimioterapia ou radioterapia, isso também depende do tipo do tumor, da agressividade e do tamanho dele. Entendi. Eu acho que é legal a gente trazer esse ponto, porque quando a pessoa pensa em câncer de mama, ela já pensa... Em tudo, né? Num desfecho muito ruim, num tratamento muito agressivo, e a medicina se modernizou, hoje em dia a gente tem muitas alternativas. Puxa, que bacana. E também eu vi na questão do HPV, né? Eu vi que vocês também trabalham com equipamento lá. Até tinha a imagem aqui, deveria ter trazido a imagem aqui para mostrar para vocês, do SCO2. A gente usa laser hoje em dia para tratar o HPV, que também é um fantasma da vida das mulheres, né? Bom, agora a gente tem a vacina para os adolescentes, que é importantíssima. A vacina pode ser usada para os adultos também. E isso é uma dúvida super frequente das pacientes. Eu tenho HPV, ou eu tive HPV, eu posso tomar a vacina? Deve, todo mundo pode tomar a vacina. Ela não é uma vacina com contraindicações específicas. A gente só não sugere que seja usada durante a gestação. E aí, o HPV também hoje é uma questão que tem um tratamento muito menos invasivo, né? Sim, o HPV é o causador de câncer de colo de útero. Outro grande pavor das mulheres. Exato, né? Que ainda tem um alto índice de mortalidade no país. E agora tem tratamentos muito menos agressivos, que em uma aplicação única de laser você consegue resolver o problema, não precisa mais ficar aplicando ácido repetidas vezes ou fazer procedimentos cirúrgicos mais agressivos. Puxa, tá vendo? Olha quanta coisa pra gente se cuidar. Eu queria, não sei se você tem essa informação assim de bate-pronto, mas existe uma porcentagem, por exemplo, se eu detectar até um certo tempo o meu tumor, eu tenho X chances de ter um tratamento mais bem sucedido? Não existe uma porcentagem, porque aí a gente fala de tamanhos diferentes, agressividade do tumor diferente, porque o tumor é composto de uma celulinha com defeito. Essa célula pode ter diferentes tipos de defeito, e de acordo com o defeito que ela tem, ela vai ser mais agressiva na multiplicação e no crescimento ou menos. Esse tumor pode aparecer em um lado, pode aparecer nos dois lados. Então, independente de quando eu faço o diagnóstico, a minha evolução e a minha chance de cura vai depender muito mais da agressividade, do tamanho e da lateralidade do que propriamente de quanto tempo antes eu fiz o diagnóstico. Entendi. Por isso nunca é tarde. Não fiz o exame, tenho medo. As pacientes às vezes têm medo. Ou pelo mito de que o exame vai doer, ou pelo medo do diagnóstico, né? Algumas pacientes já evitam o exame. Nunca é tarde para procurar assistência, para fazer o exame, para prevenir. E a partir de qual idade as mocinhas devem ir ao ginecologista e começar a fazer os exames? A gente existem necessidades de bebês ou meninas que procurem o ginecologista, mas o usual é que a menina comece a ir a ginecologista assim que ela começa a menstruar. Porque daí ela vai, primeiro, entender melhor da saúde dela, entender o que é o ciclo menstrual, enfim, vários tabus que vêm nesse momento, e a partir daí fazer o acompanhamento do que é pertinente em cada faixa etária. Eu vou mudar totalmente de assunto, mas o que eu achei muito interessante, hoje em dia as meninas, né, na nossa época não tinha, mas tem muita alternativa para o período menstrual, né? Muita, é muito legal tem
coletor, tem calcinha que é... A gente tem muita alternativa para anticoncepção, né? Para prevenir gravidez, que antigamente a gente só tinha pílula e aquela era a opção. E muitos métodos absortivos, que a gente chama. Calcinha absortiva, coletor de diferentes formatos, reutilizável, descartável, absorvente reutilizável também, absorvente externo. Enfim, tem muitas alternativas. E é legal, porque essa é a beleza, né? É você poder se adaptar ao que mais te agrada e não ao que a massa usa. E vai testando. É como o contraceptivo. Cada um tem um perfil e algo que se adapta melhor, né? Sim. Agora, a gente falou aí de diagnóstico, de tratamento. O que hoje você destacaria como o mais inovador na questão do tratamento aí do câncer de mama ou do colo de útero? A gente teve um avanço significativo nisso? Sim, a gente sempre tem ganhos, né? Quando a gente fala de câncer, claro, demanda algum tratamento com medicações que vão trazer efeitos colaterais, em geral a cirurgia vem junto, mas o fato da gente não precisar mais recorrer a mastectomias em todos os diagnósticos, e a mastectomia é a retirada inteira da mama, é um ganho imenso. Sim. E o fato da gente poder pensar em fazer a reconstrução mamária no mesmo tempo cirúrgico, quer dizer, a paciente vai lá, ela interna para tirar o nódulo ou a mama inteira, e ela pode, dependendo do caso dela e das particularidades, inserir uma prótese nesse mesmo tempo cirúrgico. Quer dizer, ela entrou com câncer na sala de cirurgia e ela saiu sem o câncer, mas com as mamas. Porque esse é o grande medo. De mutilação, né? Que é realmente um impacto muito grande, né? Exato. Isso mexe com o emocional da mulher. Então, isso faz muita diferença, eu acho, para a recuperação e para a reinserção dessa paciente nas atividades dela. Com certeza. E vou te perguntar também sobre esse acompanhamento pós-cirúrgico, né? A gente falou, em alguns casos dá para reconstruir a mama já na mesma operação, outros não. Qual a importância também do apoio a essa mulher durante o tratamento depois e também com relação ao próprio corpo, né? Quando ela se sente aí mutilada ou... Rede de apoio é tudo nessa vida, né? Para os mais diferentes momentos do indivíduo. E aí você precisa sim de uma família que a apoie, que mostre para ela que a mama não a define e que, enfim, ela pode ter ou não essa mama ou ter uma prótese no lugar, mas ela vai muito além disso. Um apoio psicológico é muito importante para ela entender esse novo momento e conseguir passar por esse diagnóstico, que não é um diagnóstico fácil, na maior parte das vezes. Enfim, acolher essa mulher nos seus mais diferentes âmbitos, entender as necessidades dela no trabalho. Hoje em dia a gente também evoluiu muito com a aceitação da doença e em falar pessoalmente da doença. As pessoas assumem que tem câncer, antes elas escondiam, né? E isso vai criando uma rede, né? Exato, uma corrente de força para que essas pacientes passem pela doença e sigam suas vidas. Isso é fantástico. E nas empresas também, muito outubro rosa, né? Muito. Você tem notado? Eu vi que você faz aí algumas palestras e dá uma... Eu palestro nas empresas, na verdade, com a intenção de multiplicação da saúde feminina, né? Porque o importante é a gente falar da saúde da mulher sem os tabus que a gente tinha antes. Sim. Falar de ginecologista, de menstruação, de câncer, de ovulação era sempre um tabu, as pessoas falavam sem os outros ouvirem, né? Não podiam ouvir que eu estava menstruada, por exemplo. E Outubro Rosa é quando a minha agenda mais bomba, porque é uma oportunidade da gente levar esse tema nas mais diferentes empresas que têm visões mais moderninhas ou mais conservadoras e multiplicar a informação de saúde, que também não é só para a mulher. A gente teve um caso recente de um pai de uma cantora famosa internacional que assumiu ter câncer de mama e apesar da incidência ser super pequenininha, claro, em comparação com as mulheres, a gente tem que, enfim, disseminar a informação e fazer a prevenção para todo mundo. E essas pessoas, de certa forma, encorajam, né? O resto das pessoas. Você falou sobre empresa. Também acho importante que as mulheres lembrem que elas têm direito de sair, não é isso? Para fazer os exames ginecológicos. E você falou pelo SUS mesmo ou não. Elas podem pedir na empresa
empresa para ir realizar o exame? Sim. Na verdade, mulheres e homens têm direito à assistência médica de rotina, e se você for pensar no usual, isso vai acontecer uma vez por ano. Ela vai ter que ir à médica e retornar depois, e isso documentado num atestado, pode ser entregue para a empresa tranquilamente, mas levar essa informação para dentro da empresa, e essa cultura, essa motivação, também motiva essa mulher a procurar assistência médica, porque muitas vezes ela acaba se esquecendo. Quantas vezes eu não vejo pacientes no consultório que falam assim, o último exame que eu fiz foi quando eu estava grávida, depois que meu filho nasceu eu não voltei mais a ginecologista, porque a rotina corrida... passa assim, né? Exato. Agora, outra perguntinha, quais são os fatores de risco? A gente tem aí coisas que influenciam? A gente tem fatores modificáveis, que são os fatores relacionados aos hábitos de vida. O tabagismo, o excesso de peso, o sedentarismo, que é não fazer atividade física, uma má alimentação, pobre em legumes, verduras, rica em gorduras, carboidratos. Tudo isso faz diferença na incidência do câncer de mama, assim como de outros cânceres. Esses são fatores modificáveis, né? Eu posso refletir e falar assim, não vou mais fumar, vou fazer atividade física. Tem outros fatores que não são modificáveis, como o genético. Eu posso herdar essa alteração genética da minha família. Isso não quer dizer que eu vou manifestar o câncer. Lembrando aí do caso da Angelina Jolie, que eu ia te perguntar, que fez a cirurgia para retirada da mama preventiva antes que ela eventualmente tivesse o câncer. Enfim, isso é discutível, a gente pode até entrar nessa temática, mas a alteração genética pode trazer o câncer com maior chance. E daí a gente não fala só do câncer de mama, eu tenho que ter esse olhar para o câncer de intestino e também para o câncer de ovário. A minha mãe teve câncer de intestino, eu tenho um maior risco de ter câncer de intestino, ovário e mama. Eles estão agrupadinhos numa mesma alteração genética. Nem todos os cânceres de mama e intestino são relacionados a alterações genéticas, claro. Alguns hábitos de vida, o envelhecimento, mas enfim, os que são, a gente precisa ter uma visão mais pontual. E o uso dos hormônios. Há décadas atrás, a reposição hormonal entrou para todo mundo tomava hormônio de reposição hormonal quando entrava na menopausa. Né? E a gente começou a ver pelos estudos que isso começou a aumentar exponencialmente a incidência de câncer de mama. Mesmo? Então, hoje em dia, a gente sim usa hormônios para tratar a menopausa, mas fazendo uma boa investigação para ver se essa paciente não tem nenhum antecedente pessoal ou familiar que contraindique. E o acompanhamento, né? Claro, o acompanhamento. Pra não... Tá, deixa eu voltar no assunto da Angelina, porque é lógico, acho que todo mundo te pergunta, né? Na época que ela fez isso, foi bastante... repercutiu muito, né? E fica a dúvida, né? Meu Deus, por que fez? É preciso fazer? Como é que você enxerga esse caso específico em relação a outros possíveis casos? É sempre uma polêmica essa discussão, porque, na verdade, você fazer uma cirurgia tão extensa, claro que ela retirou a glândula da mama, mas manteve a pele, o mamilo, colocou uma prótese no lugar, então ela manteve as mamas, né? Ela não retirou as mamas esteticamente. Mas isso é muito discutível porque quando o paciente sabe que tem a alteração genética, isso não quer dizer que ele tem a sentença de ter câncer 100%. Ele tem a alteração genética que pode ou não se manifestar. O que vai fazer ela se manifestar? É a pergunta do sexo dos anjos, porque pode ser que meu comportamento emocional faça ela se manifestar, pode ser que meu comportamento em hábitos de vida, então meu sedentarismo, minha alimentação possa fazer o gene se manifestar, ou ele pode não se manifestar. Então, os dois critérios que a gente sempre discute quando fala a esse respeito é o quanto a influência de saber que você tem o gene pode fazer o câncer se manifestar, sabendo que Olha, enfim, que pergunta interessante. Exato, né? que você carrega aquela questão emocional e cada vez mais a gente vê que as emoções influenciam muito na medicina e nos diagnósticos. E quanto vale a pena você fazer uma cirurgia agressiva desse jeito, que tem uma recuperação difícil, uma adaptação, se você de fato pode ser que não tenha aquele câncer. Então não tem receita de bolo. Tem pacientes que falam, eu quero saber, porque minha mãe teve, minha irmã teve, eu quero saber se eu tenho gene e quero fazer a cirurgia, ou e outras que falam, prefiro não saber e vamos fazendo os exames direitinho. Isso é muito individual, eu acho que vale
a conversa franca, né, a comunicação sincera, para que daí a paciente mesmo fale, o meu perfil é esse ou aquele. Não há certo ou errado, né? Não. As pessoas têm que entender isso. Agora, a gente falou de empresa, a gente falou um pouquinho aqui no começo, você falou do Outubro Rosa. Queria voltar para essa questão da importância desses meses de conscientização. A gente tem novembro chegando aí, né? Novembro Azul. Sim. Queria que você falasse um pouco da importância. Falar, mas uma vez por ano as pessoas se atentam a esse assunto. Mesmo assim, é relevante, né, esse Com tipo certeza. de campanha? Nas entrevistas sobre Outubro Rosa, muitas vezes, e a gente teve uma telespectadora que mandou aqui, muitas vezes as pessoas associam Outubro Rosa à mamografia. Mais mamógrafos, claro, a gente precisa de mamógrafos, a mamografia é um exame de diagnóstico e, enfim, acompanhamento. Mas trazer essa temática é conscientização, é entender a importância do olhar para a saúde da mulher, do olhar para a saúde do homem em novembro, do olhar para a amamentação e para a saúde da puérpera em agosto. É trazer isso numa comunicação clara para todo mundo falar. A gente não precisa esconder o câncer de mama embaixo do tapete, o câncer de próstata embaixo do tapete. As pessoas têm esses diagnósticos, elas passam por eles, elas vivem além deles. Então, levar isso para as escolas, para as empresas, para os centros de convivência, faz toda a diferença em disseminar a informação, disseminar a saúde. Não propriamente o exame ou o diagnóstico do câncer, mas disseminar a saúde, como é importante a gente se prevenir. Quebrar tabus, né? Exato. Você falou sobre a amamentação, vou aproveitar o gancho. Sim. Há alguma influência mesmo? Total. A amamentação previne o câncer de mama. E hoje em dia a gente vê que a amamentação, enfim, tem... Além de outros muitos outros benefícios para a mulher. Então, se você for pensar egoisticamente, a amamentação nem no bebê, né? diminui a minha chance de ter câncer de mama. E se você for pensar no bebê, ela melhora a imunidade, é um alimento preparado, personalizado para ele. Então, quanto mais essa mulher amamenta, menor o risco dela ter câncer de mama na vida. Mas eu não amamento exclusivamente, meu bebê já tem mais de 6 meses, já come, ou meu bebê sempre precisou de fórmula, não tem problema nenhum. Também é a questão de vamos tratar as coisas com menos tabus. Tá. Cada binômio mãe e bebê evoluem de uma forma e precisam de, enfim, tem uma necessidade específica. Mas mesmo que eu amamente só uma vez por dia, mesmo que eu trabalhe, amamente só à noite, na hora que ele for dormir, ou de manhã quando ele acorda, o ato de amamentar dentro da celularidade da mama diminui de fato a chance do câncer de mama. Olha aí, tá vendo quantas maneiras aí de prevenir e de olhar. Porque o que chama atenção, não só sobre o câncer de mama, mas qualquer tipo de câncer, é uma doença silenciosa, né? Sim, as pessoas falam assim, mas eu vou sentir dor, e porque eu senti dor eu vou ao ginecologista? Não, muitas vezes você pode não sentir nada. Sinais de alerta, o que tem que te levar ao médico além da sua consulta de rotina? Tá. Alterações da simetria das mamas. Eu percebi que essa mama ficou maior do que a outra. Nodulações palpáveis, e hoje em dia a gente não estimula mais propriamente o autoexame, porque ele é complexo, né? É difícil para a pessoa palpar e falar assim, não sei se é uma glândula ou um nódulo, mas a gente estimula muito mais a sua autopercepção. Tá. Eu vi que tem alguma coisa diferente, a pele tá diferente, a pele da minha mama não era assim, tá mais rugosa, ou sai uma secreção do meu mamilo, uma gotinha de sangue do meu mamilo, noto uma nodulação visível ou palpável, enfim, todos esses pontos são sinais de alerta. Tá. Não aconteceu nada disso, estou isenta de ir a ginecologista? Não. Você vai uma vez por ano, quando for mais conveniente, faça os seus exames e converse com ela sobre o que é pertinente para a sua idade, para o seu histórico. Com relação à prevenção do câncer de útero, de ovários, tem sintomas que é preciso também observar em casa, que dá para ver em casa? O Papa Nicolau previne o câncer de colo de útero, na verdade faz o diagnóstico precoce de lesões pré-cancerígenas para que a gente já possa tratar, e ele é sempre causado pelo HPV, então por isso a importância da vacina. E o câncer de endométrio, que é a parte de dentro do útero, isso a gente pode fazer um acompanhamento no ultrassom. Mas um sinal de alerta importante se você não menstrua mais, entrei na menopausa, voltar a sangrar é um sinal de alerta. Preciso procurar um ginecologista imediatamente. Tá. Pode não ser câncer, pode ser um monte de outras coisas, mas algo voltei a menstruar depois da menopausa, tenho que ter atenção aí. E para as mais jovenzinhas, o que pode ser um sinal de alerta aí com relação tanto a ciclo como secreções, enfim, dores?
que você As mais jovenzinhas indicaria? Precisam de um canal de comunicação, porque todo mundo já foi jovem, a gente lembra que por mais que os nossos pais fossem sensacionais, maravilhosos e pessoas que a gente se aproximava, a gente acaba buscando informação fora de casa, com as amigas, com as primas, enfim, com quem a gente circula. E é aí que você vê muitas pacientes falando assim, ai, eu nunca fui no ginecologista, mas eu tomo pílula anticoncepcional. Da onde, meu Deus? Ai, minha prima toma, eu tô tomando a mesma. Mentira! E muito na internet também, né? Elas acabam procurando. A internet hoje em dia é pro bem e pro mal, né? É perigoso. E a gente tem que lembrar, pílula anticoncepcional não aumenta o meu risco de câncer de mama, que bom. Mas ela aumenta o meu risco de trombose, que é quando as célulazinhas ali no sangue se entopem no vaso e não permitem o fluxo sanguíneo. Isso é um quadro grave, dependendo de onde acontecer. Então, pílula anticoncepcional é um remédio sério, precisa ser prescrito por uma médica. Cada paciente tem que passar por uma avaliação e tem tantas marcas e tipos justamente porque tem necessidades diferentes. Claro, então, eu acho que ter o canal de comunicação com a ginecologista, ir anualmente, é para ela entender e tratar a saúde da mulher de forma menos preconceituosa, enfim, do que a nossa geração tratava, com menos tabus, mais naturalidade. É poder falar a menstruação e não falar assim, ai, eu tô de Chico, né? Aquela vergonha. Dias. Naqueles dias, exato. É falar disso, enfim, porque as pessoas precisam falar sobre saúde. Eu acho que, de certa forma, isso tem acontecido, é um avanço aí com relação à juventude sobre falar sobre o assunto. Mas falar demais também pela internet aí sobre o assunto, às vezes acaba os afastando, né, de um profissional realmente. Você vê no teu consultório, nesses últimas décadas aí, para trás, que tem bastante desses casos aí, tô tomando pílula, ou então tive relação e nunca fui no ginecologista. Tem. Ainda tem bastante, mas de fato, essa geração nova, elas são incríveis. Eu aprendo muito com elas na consulta. Porque a internet nos traz muitas coisas boas, então, enfim, elas me trazem uma nova visão, uma visão diferente, N aplicativos, N sites que borbulham todos os dias e aparecem, alguns são bons, outros não, mas o bonitinho é que elas sempre falam, vi tal coisa, posso confiar ou não? Elas acabam criando essa comunicação. Questionam, né? Mas ainda a gente tem que pensar que o Brasil é um país imenso, tem muita gente que tem dificuldade de acesso à saúde, seja ela pública ou privada, e a gente precisa sim usar a internet de forma positiva, né? E recorrer aos assuntos, mas teve dúvida. Ninguém prescreve medicamento pela internet, pela rede social. Teve dúvida, tem insegurança, procura a sua médica. Principalmente comprar, né? Comprar remédios e outros acessórios aí pela rede social sem saber, né? Às vezes de onde vem, né? Qual a procedência? Qual a procedência. Olha só, vou pedir para os meninos colocarem o contato da Naira. Tem o GCzinho dela? Não sei se vocês têm aí. Aqui, porque lá no Facebook dela tem muita informação, muito vídeo. Tem o Instagram também, que você pode acompanhar e tem muito vídeo lá. Tem o site, doutoranaira.com.br, no Insta /doutoranaira, né? Sim, eu tento colocar... Às vezes eu pego algumas dúvidas das minhas pacientes no consultório e falo assim, eu vou gravar um stories, eu vou deixar no destaque, porque é a dúvida de outras pessoas também. Mesmo sobre os métodos absortivos, tem tudo lá nos destaques, então quem tiver dúvidas, pode me mandar para lá também, que é sempre material para eu produzir mais coisa. Olha que bacana. Mais importante de tudo, procure o seu médico, a sua médica ginecologista. Sempre que tiver alguma dúvida, procure anualmente. Vamos relembrar as regras de ouro aqui do Outubro Rosa? Você falou de alimentação, exercício, cuidado com a mente também, né? Eliminar o tabagismo. Fazer a sua consulta anual e procurar a assistência imediatamente se você notar alteração da pele, alteração da simetria, nódulo presente ou palpável e saída de secreção ou sangue pelo mamilo. Combinado tudo isso? Mulherada tem que se prevenir e tem que falar sobre isso, né? Sim. Doutora, eu agradeço muito pela tua presença aqui, por relembrar a importância desse Outubro Rosa e por trazer esses esclarecimentos aqui pra gente. Eu que agradeço, é sensacional a gente ver veículos de comunicação respeitáveis se preocupando com a saúde feminina. Que maravilha, volte, temos muitos assuntos. Claro. E eu te convido a voltar numa próxima vez. Tá ótimo, obrigada.